ler comigo Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O tema, Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. O tema que iremos abordar hoje é: não seja como Caim. Não seja como Caim. Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Diz assim: todos acharam? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançarás da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E porque o Senhor pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos abençoe com a tua santa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje nós queremos falar sobre esse tema triste.
E o tema é: não seja como Caim. E nesse texto, nós vemos no começo da humanidade uma tristeza, um desastre. Que a gente pode imaginar assim: por que não se passou tempos e mais tempos, né? 300 anos depois da criação do homem, 400, 500, mais de 1000 anos que o homem já estivesse bem na terra, e aí poderia o pecado crescendo, e aí acontecesse alguma coisa assim, que a gente, mas logo no começo, e na primeira família que existe na terra. A verdade, irmãos, que o homem, após a queda, demonstrou logo quem ele é. O pecado, irmãos, o pecado floresceu na vida do homem. E já nós temos aí o fato triste de um assassinato. Esse é um fato muito triste. Agora imagine vocês, com pouca gente na terra, a notícia: um irmão matou o outro. Com pouca gente na terra. E já um irmão matando o outro. O homem derramando o sangue do seu próprio irmão. Isso não é triste? Isso nos mostra como o pecado ele é triste. Como o pecado é triste. Irmãos, quando eu era do mundo, ainda menino, ainda na minha adolescência, eu já ia para as festas. Porque onde eu morava tinha muita festa, minha família toda do mundo, e eu já ia para as festas, né? Eu também já bebia, porque minha mãe tinha bar também. E aí eu já era viciado, também já fumava. E era viciado também já em cigarro. Já tão novo, eu já estava caminhando para a perdição. E eu enxergava, mas eu já sentia desde novo que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu ficava assim, e eu já, no meu coração, eu dizia: isso não está certo. Eu via como o ser humano, ele era traiçoeiro. Eu via lá eles brincando, mas uns, quando ia para as festas, deixavam as armas no meio do caminho. Outros escondiam armas dentro de algum lugar. Eles já iam se divertir, mas tudo armado. Deixava arma branca, arma de fogo. Naquele tempo, sempre foi assim, meus amados irmãos. A verdade é que até na alegria do ímpio, nós que somos servos de Deus enxergamos a tristeza. Até na alegria é tristeza o final do ímpio. Porque o coração deles trama projetos iníquos. E aqui, meus irmãos, definiu bem na história, aqui define bem a história, o ímpio e o justo. Aqui define bem a história, quem de fato vai servir ao Senhor, quem de fato vai ser temente ao Senhor e quem de fato vai ser ímpio até o final. E quem de fato vai rejeitar a Deus até o fim da vida. Aqui está bem claro, dois homens que definem uma história, que definem a humanidade. A humanidade de justos e a humanidade de justos e a humanidade de ímpios. A humanidade do bem e a humanidade do mal. Esses dois definem. Evidentemente que Caim, irmãos, define a humanidade do mal. E Abel define a humanidade dos justos.
os que temem a Deus. Nos primeiros versículos, e os significados dos nomes é assim, ó: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Isso é após a queda. O capítulo 3 registra a queda do homem, e logo após vem: e coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O significado de Caim é mesmo o que já está no texto: adquirir. Adquirir é o significado etimologicamente do nome de Caim. Mas o interessante é que o significado de Abel, irmãos, tem uma conotação para passageiro, vento, algo que é temporal. Como foi a vida de Abel? Foi uma vida muito passageira aqui na terra, né? Foi passageiro a vida de Abel. Porém, a Bíblia diz que a sua justiça fala até o dia de hoje. Até o dia de hoje. A vida dele foi passageira, foi pouca aqui na terra. O tempo de vida dele foi muito pouco. Mas a justiça dele fala até os dias de hoje. A vida dele com Deus, a obediência de Abel, define o caráter da humanidade dos servos de Deus até os dias de hoje. Já o caráter de Caim define uma humanidade perdida, afastada de Deus. Esse é o significado dos seus nomes. E aí, Eva disse: adquiri um filho com o auxílio do Senhor. Eva não sabia que o filho que ela concebeu era o filho do mal. Era o mal ali, irmãos, naquela pessoa, já no começo da humanidade. Mas também nasceu um filho chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Ambos trabalhavam no campo. Um trabalhava de lavrador, né? Com certeza cultivava a terra, fazia plantações, né? Mas Abel, ele era pastor de ovelhas. Cada um com sua função distinta. E, irmãos, nós queremos hoje à noite, através desse texto, através dessa realidade que aconteceu, através dessa narrativa, mostrar por que você não deve ser como Caim. Não seja como Caim. Porque esse texto vai mostrar, em primeiro lugar, que a oferta define o caráter. 3, versículo 1. A oferta define o caráter. Observe bem a narrativa do texto e o caminhar do texto, como esses dois são separados distintamente em um caminho eterno. Veja bem, a oferta define o caráter. Qual era a função deles? Caim era o quê? Lavrador. E Abel, pastor de ovelhas. Era pastor de ovelhas. A narrativa que define o caráter é os versículos de 3 a 5, que diz: aconteceu, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe bem isso aí.
Porque nós entendemos a palavra de Deus quando nós observamos bem. Olha aí, aconteceu que no fim dos tempos, né, definiu aí o significado dos seus nomes, suas funções, né? E quando passou os tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do seu próprio trabalho, daquilo que ele próprio fazia. Ele era lavrador. E como lavrador da terra, ele trouxe do fruto da terra. Mas Abel, versículo 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irmãos, veja bem, observe que Abel, há uma diferença distinta entre Abel e Caim na sua oferta e define o caráter dos dois. Exemplo, Caim trouxe fruto da própria terra, né? Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim fruto da terra, uma oferta ao Senhor, frutos. Ele trouxe frutos da terra. Qual é a diferença aqui distinta entre os dois? Aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Guarde bem esse nome aí. Primícias é o que difere a oferta. O que significa isso, irmãos? Olha, Caim, ele pegou lá as frutas, certamente pegou as coisas que ele trabalhava, que a terra dava. Certamente ele não pegou das primeiras frutas, das primícias. Ele certamente escolheu lá, pegou lá e aí quis ofertar ao Senhor. A diferença nítida é que Abel escolheu das primícias. Ele escolheu bem aquilo que é perfeito para adorar o Senhor. O que define o caráter desses dois e o que define o homem perdido é que Abel representa todo o ímpio que quer se chegar a Deus da sua própria maneira. Da sua própria maneira. Ele quer também, ele acha que pode cultuar Deus do seu jeito, da sua maneira, como ele quer. Isso é o ímpio. Isso é o ímpio. Ele mesmo forma os seus padrões de culto a Deus, como que Deus esteja se agradando, aceitando a sua oferta. E ele pega da maneira dele. E ele quer cultuar a Deus da sua própria maneira. Isso é o ímpio. O ímpio também quer. O ímpio também vai à igreja, sabia? O ímpio também vai à igreja. Mas ele quer cultuar a Deus da maneira dele. Da maneira dele. Veja bem. Abel cultua a Deus nos padrões que representa o sacrifício perfeito de Cristo. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Primeiro, Deus se agradou primeiro de Abel. Deus se agrada do ofertante. Ele se agradou porque Abel era obediente, justo. E sendo obediente,
Abel quer adorar a Deus da maneira correta. Da maneira correta. Da maneira que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu no culto nesse tempo é que se derramasse o sangue de um animal sem defeito, um animal bem escolhido, que não fosse de cores diferentes, mas um animal sem defeito. E aquele animal, o cordeiro, representava Jesus Cristo. E o sangue derramado daquele animal representava o sangue de Cristo. E Deus estabeleceu isso. Mas Caim, ele faz isso? O que é que ele traz em vez de trazer um animal perfeito para o sacrifício? Ele traz frutas. Ele quer adorar do jeito dele. Ele quer fazer, ele quer que Deus receba a adoração da maneira dele. Mas Deus não se agradou, irmãos, do caráter e nem da oferta de Caim. Por quê, irmãos? Porque no próprio texto, e como nós vamos ver na nossa conclusão, que Caim era mau, do maligno. Do maligno. E Deus não se agradou da oferta de Caim, e nem mesmo de Caim. Então, quando o ímpio vem adorar a Deus da sua maneira, e ele pensa que está adorando a Deus, Deus não está se agradando nem da oferta dele, e nem mesmo dele. E nem mesmo dele. Deus não se agrada nem do ofertante, e nem da oferta. Por que Deus se agradou de Caim, de Abel? Porque Abel representa o culto que simbolizava o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O versículo 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ao passo que Deus não se agradou de quem? Nem de Caim, nem da sua oferta. Mas agradou-se de Abel e de sua oferta. Irmãos, o ímpio quer chegar a Deus da sua própria maneira. Ele quer adorar ídolos. Ele coloca ídolos, postes de ídolos, nichos nas suas casas. Ele pensa que pode servir a Deus e servir também ao mundo. Ele pensa que ele vai na igreja e ali ouve algumas coisas, faz algumas coisas ali na igreja, já é o suficiente. Ele diz: já fiz a minha obrigação, né? Eu já fiz a minha obrigação. Pronto, estou quite com Deus. Agora eu posso pecar. Agora eu posso fazer o que eu quero. Estou quite, já fiz minha obrigação. Isso é um pensamento de Caim. É um pensamento de Caim. Mas o pensamento de Abel, não. A oferta de Abel é uma oferta contínua de obediência. Ao passo que a oferta de Caim foi uma oferta uma vez só. Mas a oferta de Abel é uma oferta contínua, um culto contínuo, que representava Cristo, que Cristo foi sacrificado por nós, e que nós adoramos a Cristo, nós adoramos a Deus, e nós continuaremos a adorar por toda a eternidade, porque Ele nos chamou para isso. Então define a oferta, definiu o caráter. Sim, definiu o caráter. Definiu o caráter de Caim e definiu o caráter de Abel. Pela oferta que ele trouxe, definiu o caráter dos dois. Pela oferta de Caim, viu que Caim era desobediente e que queria fazer da sua maneira. Pela oferta de Abel,
viu que Abel era obediente e queria fazer da maneira correta de Deus. Da maneira correta de Deus. Então, a oferta definiu o caráter. Mas a oferta de Abel definiu o padrão aceito por Deus de culto naquela época. O padrão no Velho Testamento, o padrão aceito por Deus. O padrão de culto, de cultuar a Deus. E Deus estabeleceu isso para o seu povo, que nos cultos se sacrificasse o cordeiro que representava, que derramasse o sangue, representando ali aquele sangue inocente, representando que Cristo derramaria o seu sangue inocente por nós, para fazer a nossa expiação. A expiação por nós. Segundo, vê que na narrativa, Caim demonstra quem ele é. Mas Deus sempre dá a oportunidade de abandonar-se o mal e fazer o que é certo. Deus sempre dá a oportunidade de abandonar o mal e fazer o que é certo. Versículos 4 a 7. Olha Deus dando oportunidade a Caim de abandonar o mal e fazer o que é certo. Na narrativa do texto diz assim, a partir do 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, aí ele vai demonstrar o seu caráter. Caim irou-se, pois, sobremaneira. Qual o comportamento de uma pessoa que teme a Deus? Quando ele recebe uma instrução, ele fica irado? Não, ele abaixa a cabeça e vai fazer aquilo que é certo. Mas Caim não. Diante disto, Caim ficou muito irado. Caim descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fazer como Abel, não é certo que serás aceito? E por que você está irado e descaiu o teu semblante? O que Deus está levando a Caim, a ele se arrepender, a ele fazer aquilo que é certo. Ou seja, Deus está sempre dando oportunidade ao ímpio dele fazer o que é certo, mas o ímpio nunca quer fazer aquilo que Deus quer que ele faça. O ímpio nunca quer obedecer o padrão correto de Deus. Mas Deus dá sempre a oportunidade, mostrando a ele o que é correto, mostrando ao ímpio o que é que ele quer, e mostra uma vez, mostra várias vezes, mas o ímpio continua ali, intérprete, duro, querendo fazer sempre da sua maneira, sempre da sua maneira. E ele ficou irado, invejoso, tornou-se invejoso, irado. E mesmo diante da voz de Deus, ele não se arrepende e coloca a ira no coração. E dessa ira, ele transforma em maldade. Em maldade, meus amados irmãos. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está aqui a oportunidade para Caim fazer aquilo que é certo, para o ímpio fazer aquilo que é certo. Deus dá sempre a oportunidade, mas ele acha que pode chegar a Deus da sua própria maneira. E a verdade, irmãos, que
O homem tenta chegar a Deus praticando obras. Ah, não. O que importa é ser uma pessoa boa. Eu sou gente boa. Sou gente boa. Nunca matei, nunca roubei. Olha que beleza. Sou gente boa. Todo mundo fala bem de mim. Então, olha, quando eu morrer, quando eu chegar lá no céu, Deus vai, me perdoar, porque eu sou gente boa. Não. A palavra de Deus diz que as nossas obras são como trapo da imundícia. Deus não aceita as nossas boas obras. Deus não aceita as boas obras. Embora a intenção de Caim fosse querer agradar a Deus com frutos, Deus não queria nenhum fruto. Deus queria uma vida de temor a Ele, de obediência. E Deus quer. E isso Caim passava longe. Caim passava longe disso aí. Mas Abel não. Abel sempre obediente. Abel sempre temente a Deus. Querendo fazer a vontade de Deus. Mas não foi por falta de oportunidade. E quando o ímpio chegar diante do juízo de Deus, e ele mesmo chegará e pedirá a condenação. E a igreja e todos os salvos aplaudirá a justiça de Deus. Nós aplaudiremos a justiça de Deus. Deus é justo. O ímpio nunca vai querer a presença de Deus. Nunca. Em Apocalipse diz que mesmo diante dos flagelos, eles não se arrependeram das suas obras e continuaram praticando a feitiçaria, e continuaram praticando os homicídios, os adultérios, e continuaram mesmo. Nunca se arrependem. Caim nunca se arrepende. Mesmo diante de tantas oportunidades, o coração duro, coração ímpio, duro, destinado ao inferno. Ele não se arrependeu, muito pelo contrário. Planejou uma tramóia infeliz para matar o irmão, obedecendo à voz do diabo. Em terceiro lugar, o castigo e o destino vai nos falar muito bem aqui, irmãos, depois dessa prática horrível de Caim, e que demonstra que o caráter dele é um caráter da maldade. Deus determina castigo a Caim. E Deus também, e o seu destino também, irmãos, ali é definido nestes versículos de 8 a 16. Vamos lá? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Certamente, Abel nunca imaginaria que Caim ia fazer um negócio daquele. Nunca imaginaria que o seu irmão pudesse fazer um negócio daquele. Ele tramou ali, cheio do maligno, tramou ali, irmãos, para acabar com a vida do irmão. Vamos ao campo. Abel obediente, Abel inocente, ele foi. E lá, Caim achou da oportunidade e atacou a seu irmão. Que triste, meus irmãos. E o matou. Versículo 9 diz: disse o Senhor a Caim. Olha como o homem é prepotente. Olha como o ímpio é prepotente. Olha como o ímpio, irmãos, ele demonstra até nas suas próprias palavras quem ele é. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel,
teu irmão. Onde ele está? Qual foi a resposta de Caim? Não sei. Não sei. E qual a outra resposta? Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Né? Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Sou eu o tutor dele, por acaso? E disse Deus: o que foi que você fez? Nas minhas palavras. Porque diz assim o versículo: o que fizeste? Ou seja, o que foi que você fez? Imagine, irmãos, a cena. O que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Que voz é essa do sangue do irmão, do sangue de Abel, que está clamando a Deus, clamando por justiça? O sangue de Abel clama por justiça. Por justiça. A voz diz assim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão. Não tem nada bem isso aí. A voz do sangue do teu irmão. O sangue clama. O sangue é a vida, irmãos. O sangue é vida. E o interessante, a vida, para nós entendermos melhor, a vida do teu irmão clama diante de mim. E aí Deus determina a punição. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Irmãos, quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. É por isso, irmãos, é por isso que a terra que nós habitamos hoje, é com muito esforço que nós temos alguma coisa, porque ela está amaldiçoada com o pecado e o tanto sangue derramado. Ela está amaldiçoada. Tanto o homem está amaldiçoado, como a terra também, irmãos, por causa dos pecados do homem. Ela cada vez mais, irmãos, demonstra tristeza. E ela não dá mais a sua força como deveria dar. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. E aí, o que é que o homem inventou para o solo dar força? Adubo químico. E o adubo químico, aí a terra artificialmente dá a força, artificialmente, aí vem para o próprio estômago de Caim e mata Caim. Porque ela só dá a força, ela só dá a sua força, para ter alguma coisa com mais força na terra, tem que colocar produtos químicos. Se for por naturalmente, é com muito trabalho, por causa dos pecados. Serás fugitivo e errante pela terra. Aí disse Caim disse: Senhor, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançarás da face da terra e da tua presença, e de esconder-me. Sereis fugitivo e errante pela terra. Meu castigo quem comigo se encontrar, me matará. Não pense que é palavra de arrependimento. Não pense que é arrependimento. Não pense. Em nenhum momento você vê Caim lamentando pelo seu pecado. Em nenhum momento você vê Caim caindo aos prantos por causa do mal que ele fez. Em nenhum momento. Mas você vê ele dizendo: o castigo é grande para mim. Quem me encontrar primeiro vai me matar. E eu lhe pergunto: quem poderia matá-lo? Se olharmos para o texto, tem mais quem não? Tem mais quem para matar ele? Porque ele diz assim: quem me encontrar primeiro vai me matar. Tem mais quem?
E só tinha ele e Abel olhando se, né, vamos aqui, se Eva teve filhos depois do pecado, somente, depois do pecado. Então só tinha Abel e Caim, só dois filhos, só tinha 4 pessoas na terra. E como é que ele diz assim, o primeiro que encontrar vai me matar? Será que tinha mais gente? Irmãos, a tragédia poderia ser maior, poderia ser já é uma tragédia familiar, mas ele poderia encontrar-se com o próprio pai, e o pai o assassinaram. Essa é a verdade. Se a gente for olhar isso para o texto, é isso. Na raiva que Adão encontrasse seu filho morto, ele poderia querer fazer justiça. E aí Deus protegeu Caim para que o pior não acontecesse, o que já estava terrível não acontecesse. E aí, irmãos, acabou-se a humanidade. Acabou-se, porque seria horrível. Já a entrada do pecado, o pecado acabou com a humanidade. O pecado acabou com a gente. Terrível pecado. É um pecado maligno. É terrível. Eu li uma frase, irmãos, que o pecado é como a gente cuspir na face de Deus. É tão terrível o pecado. O negócio terrível é o pecado. Interessante, eu estava observando isso, que só poderia isso acontecer. Quem primeiro me encontrar, me matará. Aí Deus, eu entendo assim, mas pode ter outro entendimento, talvez o meu entendimento ainda seja raso. Mas foi isso que eu entendi do texto. Então, Deus evitou uma tragédia maior. Assim, o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. O versículo 16 define que Caim nunca se arrependeu dos seus pecados. E a sua geração é uma geração de assassinos e de terríveis pecados. A geração de Caim. Lamentável que ele nunca se arrependeu, meus irmãos. Versículo 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod aqui não é uma pessoa, tá bom? Terra de Nod não é uma pessoa, mas aqui Nod, se não me engano, é terra da desesperança. Ele foi habitar na terra da desesperança, ao oriente do Éden. Irmãos, veja bem, triste, lamentável é que o homem, mesmo diante da oportunidade, ele não se arrepende dos seus pecados. Ele não se arrepende. Retirou-se Caim da presença de Deus definitivamente. Caim caminhou definitivamente longe da presença de Deus. Nunca se arrependeu de ter assassinado o irmão. Para você ver o que é o ser humano. Para você ver o que é o ser humano. E você pedir a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Nós oramos, irmãos, que Deus nos livre dos homens maus, sanguinários, porque existe muitos. Perversidade do homem. O homem é muito cruel e ele é capaz de fazer o mal e nunca se arrepender. Nunca se arrepender. Portanto, meus amados irmãos, não ignore
o pecado. Não ignore este mal que habita na descendência de Caim, do ímpio. Não pense que o ímpio tem pena de ninguém. Ele não tem pena nem dele mesmo. Nem dele mesmo. E a primeira oportunidade, ele irá fazer o mal. Ele irá fazer o mal. Não ignore isso. Não ignore isso. Não confie. Não confie. E não ignore a perversidade da humanidade sem Deus. É mesmo que a gente vê, irmãos, quando a gente olha na televisão, as notícias, a gente vê como o homem é terrível. Como o homem sem Deus é terrível. O que é que ele é capaz de fazer. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, trazendo essa conclusão, e a pergunta é: por que Caim agiu dessa maneira? Caim agiu dessa maneira em 1 João 3, versículo 12, diz que Caim era do maligno. Veja aí, rapidamente, 1 João 3,12. 1 João 3,12, e já encerramos. Vamos encerrar essa mensagem com essa conclusão. 1 João 3,12. Vem aí, por favor. Irmã Cláudia, pode ler, irmã. Irmã. 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Está vendo? Não segundo Caim, que assassinou seu irmão. Ele diz o quê? Que Caim era o quê? Mal. Do mal. Caim era do maligno. Ou seja, o que o Novo Testamento enfatiza é que Caim nunca se arrependeu. E você sabe qual é o lugar de Caim? É uma eternidade sem Deus. Caim nunca se arrependeu dos pecados. E neste momento, enquanto estamos ouvindo essa mensagem, ele está nos tormentos eternos. Ele está no tormento eterno. Mas, irmãos, sejamos como Abel. A escolha a obediência e o caráter de Abel. E não seja como Caim. Escolha obedecer a obediência e o caráter de Abel. Abel, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Seja como Abel, não seja como Caim. Caim era do maligno. O homem tem a oportunidade de converter-se, de se arrepender dos pecados. O homem tem a oportunidade de abraçar a Cristo pela fé, fazer o que é certo, mas ele não faz. Ele não quer fazer. Ele continua querendo fazer tudo do seu jeito e da sua maneira. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus nunca quer nada do que ele faz. Deus só aceita a oferta e o sacrifício de Abel, que foi justo, que ofereceu com fé, que ofereceu. Ele é colocado aqui na galeria da fé, e ele diz: Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, porque Abel era justo, temente a Deus. Abel escolheu obedecer a Deus.
É a melhor escolha que alguém pode fazer. É fazer a escolha que Abel fez. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Mesmo que haja rejeição. Mesmo que o mundo feche os olhos para nós. Escolha sempre obedecer a Deus. Escolha sempre obedecer a Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. E que nós venhamos oferecer a Deus uma oferta agradável ao Senhor. E essa oferta é a nossa obediência. A nossa obediência. Eu fico triste, irmãos, quando vejo Caim. Muitos Caim. Não é porque ele assassinou o irmão. Não é porque ele é um assassino, não. É porque ele nunca se arrepende. Nunca se arrepende dos pecados. Continua com o coração duro. Dizendo consigo mesmo que está servindo a Deus, mas da sua própria maneira. Enquanto Deus está mostrando para ele o que ele quer e o seu padrão, ele continua rejeitando e querendo fazer da sua maneira. Mas sabendo nós que Deus nunca aceita o seu louvor, a sua vida, a sua gratidão. Deus só aceita o sacrifício do justo Abel, que representa Cristo Jesus.